receber todos aqui. É um prazer aqueles que vão nos acompanhar nas redes sociais. A função, o ofício do diácono e a sua função foi instituída pela Igreja Apostólica, está no livro de Atos, capítulo 6, Atos 4 e Atos 6, e ali então começou os primeiros diáconos a exercerem o seu trabalho. Nós sabemos que durante toda a era do Novo Testamento da Igreja, o trabalho continuou, porque quando você vai ler as cartas de Filipenses, lá está uma saudação aos diáconos. Quando você vai ler a carta a Timóteo, lá está instruções ao diaconato. Então a igreja presbiteriana tem duas classes de ofício, presbíteros e diáconos. E não há uma ordem de hierarquia, né, que um é mais importante do que o outro. Nós reconhecemos a importância, a diferença está nas funções. O presbítero, junto com o pastor, compõe o conselho da igreja, que administra a junta diaconal e que zela pelo pastoreio da igreja, disciplina da igreja, o batismo da igreja e cuida de questões relativas a pastoreio e disciplina. Os diáconos são os oficiais da igreja que cuidam do patrimônio da igreja, da assistência social às pessoas carentes da igreja, trabalham com cestas básicas, todo o atendimento necessário de visitação aos irmãos que estão doentes, auxílio de remédios. Então a obra de caridade da igreja, ela é feita pela junta diaconal, que bem como cuida do patrimônio da igreja, né? Da manutenção das coisas que estão na igreja. Então há apenas uma divisão de funções, e quando o conselho achar necessário, ele convida a junta diaconal para fazer parte de algumas decisões, tá? Eu quero fazer a minha exortação aos diáconos, e aí eu vou chamá-los para a gente proceder à ordenação deles, ok? Eu queria ler o texto de primeiro livro de Samuel, o capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. A mensagem que eu ia pregar hoje, vou deixar para domingo que vem. Vou usar o mesmo texto domingo que vem, mas vou pegar um adendo da pregação e fazer a minha deixa aqui como exortação aos irmãos Luan e Lucas, exortando eles na função deles, bem como a todos que estão na igreja com algum cargo, com algum trabalho, exercendo alguma atividade. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim: o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Ponto. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Amém. Todo o contexto do livro de Samuel vai trazer uma época muito difícil, porque Samuel foi pedido por Ana a Deus, Deus deu Samuel para que pudesse realizar algumas funções importantes na vida de um povo, na vida de uma igreja. Samuel tem muitos obstáculos. Na época em que esse texto está escrito, quando diz as visões eram muito raras, ou seja, Deus não falava mais às pessoas que estavam ali. Havia muita superficialidade, muita idolatria. O povo de Deus guardava ídolos dentro da sua casa, e muitas corrupções haviam tomado conta. Eli já havia perdido o brilho do profetismo, já não ouvia mais Deus falar com ele, já permitira erros no trabalho da igreja. Ele tinha os filhos dele, porque na época da Bíblia o sacerdote vinha de família, os filhos dele faziam coisas erradas dentro da igreja, ele sabia dos erros, mas era aquela coisa assim: meu filho, isso não pode ser feito. Havia apenas uma exortação, quando Deus exigia que houvesse uma disciplina, que os filhos fossem
retirados do sacerdócio, por causa do erro que os filhos vinham cometendo, e era mal diante de Deus. E Samuel cresceu com esses meninos, cresceu com os filhos também, e via os erros daquilo ali, né? Eu gosto da frase como é colocada: e Samuel servia a quem? Ao Senhor diante de Eli. Mas quando Ana entrega Samuel para que Eli pudesse cuidar, a ideia é: estou te entregando Eli para ele servir a você, entende? Você vai cuidar dele, você vai treinar ele e ele vai te servir. Só que nos dias que Samuel vivia, penso que Deus o trouxe para ele reverter um contraste, porque ele não servia ao Senhor diante de Samuel. Eram dias que ele dizia: ouve, Senhor, porque o teu servo fala. Quando Deus não fala, os servos gritam para ouvir a voz, não é assim? Quando a gente não está ouvindo a voz de Deus, a gente começa: Deus, por que o Senhor não fala? Fala comigo, Senhor, alguma coisa está errada, né? Então eram dias que: ouve, Senhor, teu servo está falando. Eram muito raras as visões de Deus. E quando Samuel é colocado diante de Deus, ele está servindo ao Senhor diante de Eli. Olha a visão de Samuel, olha a visão do escritor. Todo cargo que você tem na igreja, você serve a Deus antes de servir a igreja. O Lucas e o Luan, sendo diáconos, não vão servir a igreja, porque se vocês pensarem em servir a igreja, vocês não vão dar conta. Primeiro, porque nós temos opiniões diferentes no meio de uma igreja. O que um faz de bom, o outro não gosta do que faz, não é? Você se dedica numa coisa, o outro diz: você não fez bem feito. Em todas as atividades dentro de uma igreja, por exemplo, eu estou aqui pregando, não estou pregando para os irmãos, eu estou pregando para o Senhor. Diante do Senhor, eu me preparei em oração, em leitura, tento pedir que a minha vida esteja aberta ao falar de Deus. Então eu não posso me preocupar se o que eu vou pregar vai agradar vocês, porque eu não vou dar conta. Uns sairão satisfeitos dizendo: pastor foi muito bem na mensagem. Outros dirão: pastor foi muito duro. Outros dirão: pastor foi antibíblico. Então, se eu me preocupar em servir aos irmãos, o meu ministério está falido. Assim também, se o Luan e o Lucas se focarem em agradar a igreja, em tentar fazer o melhor para que a igreja veja que eles estão trabalhando, o ministério deles já vai começar falido, porque todo homem de Deus serve primeiro a Deus. Querem ver uma coisa? Você que está casado aqui, tem seu lar, tem sua esposa, deixa eu me fazer uma pergunta. Talvez você vai falar assim: imbecil, por que você não trai a sua esposa? Ou por que a esposa não trai o marido e luta para não trair? Ah, porque eu o amo. Não, porque antes de amar um ao outro, o seu voto de fidelidade no altar, na hora do casamento, foi feito a quem? Ah, eu fiz a minha esposa. Não, quem estava no altar ali nos votos era Deus, que prometeu começar um novo lar com vocês, e que prometeu caminhar com vocês até que a morte separe. Então, quando eu olho para minha esposa, ou minha esposa olha para mim, eu olho para o Senhor e digo: o Senhor me deu alguém para cuidar e eu amar, e eu não vou traí-la, eu vou fazer o possível para isso não acontecer, porque eu te amo, Senhor, e eu vivo meu casamento para o Senhor. Eu não vou viver para agradar minha esposa, para ela me vigiar, para onde eu for, eu querer impressionar. Eu vivo meu casamento para o Senhor, adorando Ele, e Ele então vai derramando luz na nossa vida. Todas as funções. Você trabalha no seu emprego para quem? Ah, eu trabalho na empresa para o fulano. Não, você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para Deus, porque o trabalho é digno. Foi Deus que instituiu, e a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, na ausência do patrão, na presença do patrão, eu trabalho do mesmo jeito, porque eu estou trabalhando para Deus.
É isso que Samuel tem no seu coração. Eu estou servindo ao Senhor diante de Eli. Mas até aqui no texto, ele serviu, foi Eli. Ele abria as portas do templo, ele cuidava de uma luz que não podia apagar no candelabro. Toda noite tinha que ter fogo naquela lamparina do candelabro. Só pela manhã tinha que novamente ali colocar fogo. Então as coisas que Samuel fazia, humanamente falando, a gente diria assim: ele abria a porta da Shekinah, lavava os banheiros da Shekinah, cuidava do ambiente do culto, zelava pelas ordens de Deus, obedecia um monte de coisas. Ele foi treinado no serviço eclesiástico do tabernáculo. Ele poderia muito bem dizer: eu estou servindo ao meu tutor, eu estou servindo a Eli. Mas o texto diz: Samuel servia ao Senhor. Quando lavava o banheiro, para quem que ele lavava o banheiro? Para Deus, ao Senhor. Quando abria a porta do templo, para quem que ele abria? Para o Senhor, não para a igreja. Quando você está no ministério de teatro, representando, e a gente vai ver um curta-metragem, para quem que você fez? Que o pastor pediu, o Zenaide pediu. Você tem que fazer para o Senhor. Você faz o melhor para o Senhor. Quando você está no ministério de louvor, para quem que você adora e canta? Para a igreja? Pessoal do ministério de louvor? Aí vai virar show. Você adora ao Senhor, você serve ao Senhor. Então a minha palavra, Luan e Lucas, para vocês é o seguinte: são 5 anos, se Deus permitir. O mandato na igreja presbiteriana é de 5 anos. Meu desejo é que o serviço diaconal não seja peso para a vida de vocês, nem para Midian como esposa, nem para Ana Júlia como namorada e futura esposa, se Deus permitir. Que não seja peso, que seja prazeroso, que seja gostoso. Quando alguém tecer uma crítica, sejam abertos às críticas, até as mais ruins, né? Tem gente que não sabe criticar, tem gente que ofende, tem gente que fala pelas costas, né? Não deveria ser assim. A gente deveria sempre tratar o outro com respeito, mas que vocês possam olhar para o diaconato e dizer assim: poxa, não entrei numa enrascada, não entrei em algo porque não tinha ninguém para fazer. Não, eu fui chamado para fazer, me propus e quis isso, e vou fazer desse ministério o lugar de adorar a Deus e servir a Deus por excelência. Se terminar os 5 anos, a igreja não gostar, é um problema da igreja. Mas se o seu coração fez com sinceridade e o melhor que pode ser feito, Deus aceitou o trabalho de vocês. Essa é a minha palavra. Vivam fazendo o trabalho de vocês na igreja por excelência, e façam esse trabalho por iniciativa. Não fique esperando a gente ficar cutucando. Hoje na escola dominical conversamos e começamos uma série de estudos sobre soldado que vive isolado, não vence guerra. E a primeira é: não foge ao trabalho. E a gente diz, e a Bíblia diz, que a gente precisa de observar a formiga, porque a formiga não precisa de fiscal. A formiga não precisa ficar ali toda hora: ô Lucas, vai fazer a ceia? Não. Vai organizar a ceia? Não. Ô Lucas, vai cuidar do banheiro? Não. Ô Lucas, ô Luan, vai fazer? Não, não precisa. Porque vocês estão servindo e vivem para satisfazer o general que chamou vocês, que arregimentou vocês. E o desejo de Deus é que vocês possam ouvir a voz dele, servir a Ele em primeiro lugar. Aos irmãos que me ouvem, você foi salvo por Cristo para servir a Cristo. Não existe salvação onde Deus não é o Senhor, ou Deus não salva ninguém que não queira como Senhor. Todo mundo que é salvo tem um general, tem alguém a quem prestar contas, a quem obedecer, a quem agradar, a quem servir por excelência. Então eu termino aqui essa curta palavra dizendo isso para vocês: não é um cargo apenas, não é uma função a mais, é um privilégio de adorar a Deus através do trabalho de assistência social e de patrimônio da igreja. Cansativo? Sim, não existe trabalho que não traz cansaço. Todo trabalho traz cansaço, né? Mas será um prazer recebê-los como diáconos nessa hora. Portanto, eu queria convidar
o Luan e o Lucas para vir à frente, bem como a junta diaconal que venceu o mandato, o Mar, Tony, o Laerte, por motivos maiores, não pôde estar presente. Convidar aos presbíteros da igreja, aqueles que estão na atividade, aqueles que estão em disponibilidade, para vir à frente, para a gente fazer imposição de mãos e orar com os candidatos ao diaconato agora, por gentileza. O Richardson mandou um abraço para a igreja, para vocês. Ele vai acompanhar a cerimônia lá. Hoje é a posse dele lá também. Hoje a igreja lá foi convocada para recebê-lo, né? E graças a Deus vai dar certo, né? O presbítero Rodrigo não está trabalhando. Trabalhando não veio. Ok, então o diácono Laerte não pôde estar por forças maiores, justificou a ausência dele, né? Bom, deixa eu ficar de lado aqui com os meus irmãos. Eu queria pedir que a igreja ficasse de pé, por gentileza. Vai sair nós aí na filmagem, né? Vocês dois no meio, isso. Os irmãos atrás, pode ficar em cima aqui em fila atrás deles. A Constituição da igreja diz que nós devemos fazer algumas perguntas aos diáconos e depois à igreja após a exortação a quem a gente fez, ok? Nós queremos então proceder isso dessa forma, perguntando primeiro aos nossos irmãos diáconos, que a vocês compete zelar pelo bom andamento da igreja na área patrimonial e na área de assistência social, né? E para tanto usar com inteligência a igreja, para poder não trabalhar sozinhos, mas trabalhar com a igreja, né? Os irmãos creem que as Escrituras, ou a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é a palavra de Deus e são atuais e prevalecem para reger o trabalho dos irmãos e a vida dos irmãos? Sim. Sim? Sim. Os irmãos estão ouvindo aí? Qualquer Sim. coisa, abaixa a máscara, né? Se precisar falar. Os irmãos recebem e prometem adotar a confissão de fé e os catecismos da igreja maior e menor como fiel exposição de todo o sistema doutrinário bíblico da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Sim. Os irmãos prometem sustentar e aprovar o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil com o vosso testemunho e a humildade no servir? Sim. Sim. Perguntar à igreja, por favor, os membros da igreja estendam a mão para cá. A igreja promete receber os irmãos que foram votados por vocês e dar a eles a honra, o reconhecimento e a obediência no exercício do diaconato? Sim. Sim. Os irmãos prometem de, quando observarem erros e falhas, que vão ser muitos, né? Mas os irmãos prometem criticar de forma honesta, respeitosa, procurando eles e expondo aquilo que deve ser exposto? Sim. Sim. Os irmãos prometem, quando solicitados por eles, em funções que eles necessitarem de ajuda, os irmãos prometem dar o braço, estender a mão e dizer: conte comigo. Sim. Olha lá, hein? Depois vocês pedirem alguém falar assim: não vou fazer, fala para mim, pastor, ó, não vai fazer, né? Porque você vai estar ajudando. Inclusive, fizemos uma escala que colocamos algumas pessoas em fevereiro para cuidar da porta, algumas coisas, até a gente acertar detalhes com eles, e esperamos que assim aconteça. Os irmãos prometem exercer uma vida de oração em prol de Lucas, Luan, esposa, futura esposa, né? Para que Deus possa abençoá-los no exercício do ministério? Sim. Sim? Ok. Então eu quero convidar o Luan e o Lucas para se ajoelhar. O conselho da igreja fará, juntamente com os diáconos, imposição de mãos, sem colocar a mão, mas apenas assim, né? Nós vamos estar, pode descer, Tony, ficar assim, numa meia lua, que dá para sair na filmagem.
Os irmãos vão estar orando, eu vou estar orando no microfone, e os irmãos vão orar pedindo a graça de Deus, a bênção de Deus, para o exercício de 5 anos. Quando terminam os 5 anos, por exemplo, Tony, Vilmar, Laércio, não deixam de ser diáconos, eles deixam de exercer a função de diácono, porque o título, o ofício, quando é concedido, não é retirado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, tá bom? Então façam a imposição de mãos, estaremos orando nesse momento, pedindo a graça dos céus. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer pela vida do Luan, pela vida do Lucas. Primeiro porque o Senhor trouxe salvação. Eles são escolhidos desde a eternidade. O Senhor os amou. O Senhor tem um carinho, um cuidado, um amor, uma atenção. Tantos caminhos que eles andaram. E o Senhor livrou da morte física, da morte espiritual e de tantas outras coisas. A graça do Senhor sobressaiu na vida deles. Quero agradecer porque eles declaram que o Senhor é Senhor da vida deles, é dono da vida deles, é general, é comandante. E como comandante o Senhor dá ordens. E a primeira ordem é que eles ouçam a tua voz. Saibam ouvir quando o Senhor fala, quando o Senhor não fala, e que eles possam servir ao Senhor diante da igreja. Não é um ministério humilhante, não é um ministério rebaixado, não é um ministério que ninguém quer, é um privilégio poder servir no diaconato. E eu quero pedir o que a promessa bíblica diz, que aquele a quem servir bem crescerá abundantemente nessa obra. Faça isso, Pai, que a bênção do Senhor possa se estender para a vida deles, para gerações deles, ó Pai. Enquanto eles cuidam da casa do Senhor, que o Senhor possa cuidar da casa deles, da vida deles, abençoando, honrando. Quero orar pela vida da igreja, Pai, que promete num ato cerimonial cuidar, orar, respeitar, se submeter. Pai, dá condições para que isso seja feito. Quando alguém ver algo e dê vontade de criticar, de comentar, dê a sabedoria, o respeito e a transparência, para que o coração deles não seja atingido com dardos inflamados e possam ocasionar tristeza e desânimo, como tivemos outros exemplos, ó Pai. Servimos ao Senhor e queremos servir com alegria. Conceda espírito de alegria na vida deles para servir. Que as suas companheiras possam ter espírito de alegria, desejo, humildade de fazer o melhor e cuidar desta casa como fosse a casa delas, Pai. Faz isso, engrandeça o teu nome na vida deles. É nossa oração em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Nós, como ministros do Evangelho, damos as boas-vindas aos irmãos, proclamamos os irmãos eleitos, empossados, investidos, e daqui para frente exercer 5 anos, se Deus quiser, de um mandato abençoado e abençoando a vida da igreja, tá bom? Vamos tirar as máscaras só para bater uma foto. Quem está batendo foto, só para a gente guardar aqui dos irmãos.